No vídeo a seguir, veremos o que é o comércio justo, quais são os seus princípios e quais as formas de garantir e respeitar esses princípios. Afinal, vivemos numa sociedade de consumo, onde o modelo é o consumo de massa e, evidentemente, que esse conjunto de informações pode levar o consumidor a uma fadiga. Outra questão importante: como o comércio justo pode se beneficiar dessa ferramenta importante que são os selos? Para responder essa pergunta, precisamos fazer uma pequena digressão. O que é um selo? Um selo, label em inglês e francês, é uma marca especial criada por um organismo profissional cujo logotipo é afixado a um produto para certificar as condições de origem e de produção de acordo com normas e padrões. Para criar um selo, 2 requisitos fundamentais devem ser cumpridos. As características devem ser determinadas coletivamente por uma estrutura do tipo profissional e o controle deve ser exercido por um organismo de certificação. Selos têm um campo de aplicação muito amplo. Eles podem ser relacionados a produtos e serviços, mas também a organizações que os produzem e fornecem. Atenção, um selo não é garantia de qualidade, mas afirma que um produto respeita os requisitos relacionados à sua produção ou composição, conforme o conjunto de normas e padrões ao qual está associado. Por que um selo de comércio justo? Ele se evidencia como um referencial, um marco importante para compras responsáveis. Quais as funções de um selo de comércio justo? Basicamente, chamar a atenção do consumidor, definir o que é comércio justo e garantir que os produtos com aquele selo são oriundos de um modo de produção e de comercialização, entre aspas, justos. Ao chamar a atenção do consumidor para o produto, ele permite que este consumidor se envolva com um consumo responsável. Ao definir o que é ou não comércio justo, os selos estabelecem requisitos para essa determinação. Finalmente, ao garanti-lo, os selos trazem ao consumidor a prova de conformidade de que as práticas em vigor e os compromissos estabelecidos nos padrões foram respeitados. Em resumo, os selos chamam a atenção, definem um processo de produção e garantem que esse processo de produção foi feito de uma determinada forma. Para isso, é fundamental termos uma definição do objeto. Nosso objeto é o comércio justo e como podemos defini-lo? Uma definição comumente aceita foi elaborada por um conjunto de organizações e é definido como tal. O comércio justo é uma parceria comercial baseada no diálogo, na transparência e no respeito, que busca uma maior equidade no comércio internacional. Contribui para o desenvolvimento sustentável, oferecendo melhores condições comerciais e garantindo os direitos dos produtores e trabalhadores, sobretudo os marginalizados, especialmente no Hemisfério Sul. Organizações de comércio justo têm um compromisso claro com o comércio justo como núcleo principal de sua missão. Essas organizações, apoiadas por consumidores, estão ativamente envolvidas no apoio aos produtores, na conscientização e na campanha por mudanças nas regras e na prática
do comércio internacional convencional. A rede de organizações que pactuou essa definição se chama FINE. FINE é um acrônimo que diz respeito a 4 organizações: F de Fair Trade International, I de IFAT, International Fair Trade Association, N de Rede Europeia de Lojas de Comércio Justo e E de EFTA, que é a rede de centrais de compra do comércio justo. Um selo define comércio justo e garante comércio justo. Como garantir um comércio justo? O comércio justo deve, grosso modo, cumprir com alguns requisitos. Esses requisitos, como nós vimos, é o resultado do amadurecimento de um conjunto complexo de iniciativas de comercialização e cooperação. Um item fundamental é sempre o preço justo. Como eu disse, o pagamento de um preço justo em um contexto regional ou local, respeitando conceitos como salário mínimo e, eventualmente, indo além, ajudando no acesso ao financiamento da produção e, sempre que possível, aportando um plus, um bônus para as organizações de produtores, no sentido de que eles próprios desenvolvam seus próprios projetos. Outro item importante, relacionamentos comerciais baseados em relações de longo prazo, num tratamento mutuamente respeitoso e em mecanismos de transparência. Respeito aos direitos dos produtores, sejam eles pequenos agricultores, populações tradicionais, povos indígenas, comunidades urbanas, homens, mulheres, respeitando suas estruturas democráticas de organização, o ambiente de trabalho e estimulando um ambiente de trabalho socialmente responsável, seguro e saudável. Buscando sempre o fortalecimento das organizações de comércio justo. O foco é na construção de capacidades dessas organizações para ampliar e aperfeiçoar as cadeias de valor, orientar o desenvolvimento dessas cadeias rumo ao desenvolvimento sustentável, ou seja, agregando as variáveis do respeito ao meio ambiente, da justiça social, da eficácia econômica e estimulando o ingresso no modelo de desenvolvimento sustentável e outros requisitos que possam se mostrar importantes para esse processo. O debate em torno dos requisitos para o comércio justo acabou resultando na definição de um conjunto de princípios. Estamos falando dos 10 princípios do comércio justo, que orientam esses requisitos fundamentais para essa prática. E aqui nós temos esses 10 princípios. O princípio número 1, criando oportunidades para produtores em desvantagens econômicas, através do apoio aos pequenos produtores, sobretudo marginalizados, possibilitando a independência econômica e o apoio ao desenvolvimento de suas comunidades. Princípio 2, transparência e responsabilização. Responsabilidade e transparência nas transações comerciais, métodos participativos para envolver todos os interessados na tomada de decisões, forte canal de comunicação em toda a cadeia de suprimentos. Princípio número 3, práticas de comércio justo. A organização negocia com preocupação pelo bem-estar social, econômico e ambiental de pequenos produtores marginalizados e não maximiza o lucro às suas custas. Princípio número 4, pagamento de um preço justo. Um preço que é mutuamente acordado através do diálogo e participação,
um preço justo para o produtor e que possa ser sustentado pelo mercado, um pagamento socialmente aceito pelos trabalhadores no contexto local, um salário igual para o trabalho igual por homens e mulheres. Princípio 5, garantir que não há trabalho infantil e trabalho forçado. A organização, neste caso, adere à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e à legislação nacional e local sobre o emprego de crianças. Princípio número 6, compromisso com a não discriminação, equidade de gênero, empoderamento econômico da mulher e liberdade de associação. Princípio número 7, garantir boas condições de trabalho seguras e saudáveis, conformidade com as leis locais e convenções da OIT sobre saúde e segurança. Princípio 8, proporcionando capacitação, aumentar os impactos positivos no desenvolvimento de pequenos produtores, apoiar grupos de pequenos produtores para acessar mercados, melhorar os princípios e desenvolver seus negócios. Princípio 9, promovendo o comércio justo. Finalmente, princípio 10, respeito pelo meio ambiente, maximizar o uso de matérias-primas sustentáveis, fabricar de forma a reduzir a quantidade de energia necessária, usar materiais de embalagem reciclados e biodegradáveis, usar frete marítimo sempre que possível. Para garantir esses princípios, o que devemos fazer? Esse é o trabalho dos sistemas de certificação e ou sistemas de garantia. Devemos recorrer a eles, entendendo que esses sistemas de certificação, na verdade, são um conjunto de mecanismos que permitem garantir que a forma de produção daquele bem ou serviço é adequada aos princípios do comércio justo. Nós temos, como exemplo, questionários de autoavaliação, que são aplicados pelas próprias organizações de produtores, visitas de verificação, que são realizadas por organizações de produtores que fazem parte da mesma rede, visitas de monitoramento e auditoria, realizadas por auditorias externas, adoção de medidas de melhoria e etc. Esses sistemas de certificação e ou de garantia podem ser implementados por estruturas independentes, nesse caso estamos falando de certificação de terceiros, ou implementados por pares. Nesse caso estamos falando de controles de pares, ou seja, organizações que fazem parte de uma mesma rede. Da mesma forma, esses sistemas de garantia podem certificar produtos e cadeias de valor ou organizações de produtores. Essa é uma distinção importante no âmbito dos sistemas de garantia. Quais são as organizações de certificação comumente aceitas como certificadoras do comércio justo? A primeira observação a ser feita é de que não existe um sistema público de certificação comércio justo, mas um conjunto de sistemas privados, de selos privados que vão aos poucos ganhando legitimidade no âmbito da comunidade do comércio justo, junto aos produtores e, sobretudo, junto aos consumidores. Dentre esses selos, nós temos EcoCert Equitable, Fair for Life, Fair Trade International, Símbolo de Pequenos Produtores, World Fair Trade Organization, Fair Trade Certified, que é o sistema norte-americano, Forest Garden,
Naturland Fair, que é o sistema alemão. Atenção! Esses não são os únicos selos de comércio justo, estrito sensu. Existem outras iniciativas. Eu estou citando esses 8 sistemas de certificação porque eles são comumente utilizados em guias internacionais de sistemas de garantia e selos de certificação do comércio justo. Obviamente que existem outras iniciativas, dentre as quais eu cito uma iniciativa brasileira recém-criada, com alguns poucos anos, que é a do Instituto Biodinâmico. Entretanto, essas outras iniciativas ainda têm um impacto em um reconhecimento ou embrionários ou ainda desconhecidos. Nesse videoaula, nós vamos trabalhar com foco em Fairtrade by EcoCert, Fair for Life, Fairtrade International, Símbolo de Pequenos Produtores e World Fair Trade Organization, WFTO.